questão da justiça, das leis e tudo mais, ligadas à causa da mulher. Trouxemos aqui já juízas, promotoras de justiça, defensoras públicas, por aí vai. Teríamos hoje uma outra juíza, ainda que não fosse necessariamente para falar da causa da mulher, da lei propriamente, do ponto de vista daquela questão da legislação, da aplicação da lei, embora também tenha, porque a que viria hoje seria a juíza da Vara da Infância e Juventude, doutora Gleide Bispo, e aí a gente até anunciou e tal, a combinação foi essa, né? Eu falei com ela há alguns dias, ela confirmou, entretanto, hoje de manhã ela pediu para um assessor dizer que ela não viria, dizendo que tinha uma palestra no mesmo horário e não poderia vir. E eu fiquei surpreso e chateado, não vou dizer que não, porque a gente que trabalha no Programa Opinião, a gente faz o Programa Opinião com o maior zelo, capricho, esmero, porque nós temos como alvo, não é, o nosso telespectador, alvo no bom sentido, né? Nossa meta é agradar ao telespectador do Programa Opinião, que nos prestigia há 5 anos praticamente. Então, a doutora Gleide não veio, não é? E pediu para um assessor dela dizer que ela não viria. Eu ainda contestei, tentei argumentar, fiz uma série de argumentos. Não teve jeito, não consegui, as minhas provas não foram suficientes. A minha juntada de provas não foi suficiente para que ela se convencesse ou se sensibilizasse. Eu falo sensibilizar porque é isso mesmo, é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, entender o ofício do outro. Especialmente nesse caso aqui, não que queiramos, não queremos plateia, não queremos elogios, não queremos nada, queremos só cumprir nosso dever profissional. E aí convidamos aqui a juíza, ela não considerou esses argumentos antes, os de antes, tampouco os de depois, que ela disse que não viria, disse por meio do assessor que não viria. Aí não considerou, achou que eram frágeis e não deu de ombros, né, na minha leitura, deu de ombros e acabou não vindo. E que eu lamento porque eu admiro demais o trabalho da doutora Gleide Bispo. Admiro mesmo, mas de verdade. Ela, na causa da infância e juventude, nessa vara especial, o que ela tem feito são ações, e eu gostaria muito de reverberar tudo que ela tem feito, as ações, a preocupação dela. Ela é muito respeitada no meio, não é? E por mim, inclusive, né? Ainda que eu não seja operador do direito, mas a gente está aqui na condição de reverberador, de divulgador. E aí ela não veio, não veio, e o Opinião ficou jururu, o Programa Opinião, né? Porque ela não veio. Então, doutora Gleide, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, não só respeito, admiração também, ó, vai muito além do que se possa imaginar pelo seu trabalho, né? O que não me impede de lamentar e até criticar a forma que a senhora usou para dispensar o Programa Opinião hoje. Não achei justo. E a palavra justo vem de justiça. A senhora é uma juíza de direito, inclusive, né? Não pesou isso, não. É questão de justiça, talvez, questão de bom senso, sei lá. O fato é que ela não veio, não estou choramingando, estou explicando só para quem está assistindo, porque hoje, inclusive na rua, muita gente me perguntou se ela viria. Eu disse que hoje, até a hora que eu não sabia, eu disse que viria, né? Aí depois ela me manda mensagem, e aí ele, né, o assessor, me manda mensagem. Infelizmente ela não virá, mas quem sabe uma outra ocasião, ela já veio outra vez aqui. E nós vamos estar sempre apostos, viu, doutora Gleide, para bem informar, ainda mais Lorenberg compartilha da minha opinião, compactua da minha opinião de que a senhora é extraordinária na sua
na sua função, em suas atribuições aí de magistrada, nós admiramos de verdade. Então, só para explicar, eu sei que foi uma explicação um pouco extensa, está um pouco aí também de chateação, enfim, de lamentação, mas vida que segue, não é por isso que a opinião não será brilhante hoje, porque Lorenberg e eu, e principalmente você, estaremos fazendo o nosso programa Opinião de sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso trabalho. Eu tenho a impressão, Paulo, que as chuvas estão com seus dias contados. Você acha mesmo? Acho, porque, veja, hoje, por exemplo, choveu na minha área. Uma chuva forte, mais rápida e com um certo vento. Isso é próprio, é impressão, não é especialista, não é alguém que estuda. A impressão que é uma característica do final das chuvas. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos diferentes, né? É. O clima está meio maluco assim também, né? E também não sei o que se passa pela cabeça de São Pedro. Às vezes eu penso que São Pedro está contingenciando a chuva. Porque assim, ele pensa assim, olha, eu tenho aqui e tal, isso, é que nem aqueles governos que estão aí, né, alegando isso, alegando aquilo, aí eles contingenciam. Aí contém gastos aqui, contém... No caso de São Pedro, ele pode estar fazendo o seguinte, está contingenciando, ó, essa aqui, CPA não vai ter, mas região do Cochipó terá. E por aí vai, né, assim, só se for isso, né, lógico que eu estou fazendo uma ilustração jocosa, de brincadeira aqui, né, mas alguma coisa está fora da ordem realmente, né? Não sei se é da ordem climática, não sei se isso é de ponto de vista científico ou o quê, né? Como nós dois não somos da área, né? Como eu não sou... Mas como você já tem experiência de outros anos... porque a gente vai sentindo, né? A chuva é aquela rápida e grossa, molha toda a região, toda a área, mas rápida, com vento no meio do caminho aí. Hoje lá perto do meu condomínio choveu assim, mas muito rápido, assim eu saí, eu ia saindo, aí começou a chover, né? Eu falei, eu vou voltar. Quando eu estou de volta lá dentro da sala, fecho a porta, olho pela janela, acabou a chuva. Quer dizer, não deu tempo nem de entrar na... Não deu tempo nem de arrepender também, né? Mas enfim, a gente tenta se refrescar com um pouco de chuvinha que veio aqui para nós, cuiabanos, que vivemos numa Cuiabrasa aí. Então tá, olha só, caso você tenha alguma sugestão sobre tudo que está acontecendo por aí, na política, na polícia, no cotidiano, enfim, queira participar conosco, mande aí o 999322529, que é o programa Opinião, que estende o seu WhatsApp para que você também interaja com a gente. Enfim, você pode dar sua opinião sobre tudo que você quiser, não é? Evidentemente que a gente possa entender que seja de interesse coletivo na política, na polícia, enfim, tudo que está rolando por aí. Eu vou puxar aqui como primeiro assunto, Lorenberg, para nós conversarmos. Eu disse agora há pouco que nós estamos com uma programação especial em relação ao mês das mulheres, né? É exatamente o mês de março, que a gente tem lá no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. O que ocorre é que, por que nós estamos fazendo isso? Por que eu lá conversando, eu, Caroline, lá que a gente decidiu fazer isso? Porque nós entendemos que a comunicação ela é muito importante, não é? Não para bajular, traz aqui uma deputada, que nem ontem, traz uma juíza, uma desembargadora. Não, pelo contrário, não é para bajular, é para tentar extrair dessas personalidades ideias e, por que não, sugestões e mais do que isso também, né? Também dicas, orientações para quem esteja assistindo, que vê uma promotora de justiça, uma defensora pública ou uma juíza dando orientações sobre como proceder em momentos de violência contra a mulher, sendo
a vítima ou até o próprio agressor. E mais do que isso, ou até aquele que acha que não tem nada a ver, não é? Que a maioria acha que não tem nada a ver. Ah, briga de marido e mulher, não vou me meter. E aí elas são unânimes em dizer que sim, você deve se meter, sim senhor, sim senhora, porque a sua intromissão, entre aspas, pode salvar uma vida, ou pode evitar que uma mulher seja espancada. Então, assim, nós entendemos isso, por entender assim, abrimos esse leque no mês das mulheres, de só trazermos mulheres, né? Até para dar essa ilustração, para que você entenda a importância disso. Paulo, mas aí depois, entra abril, vocês vão lavar as mãos, que nem o Pilatos lá? Não. Você sabe, estamos aqui há 5 anos, quase. Nos 4 anos e pouco, Lorenberg, nós estivemos sempre com essa bandeira aqui, por acreditarmos no poder da comunicação. E aponta para nós aqui um programa, você que está assistindo, de televisão no estado de Mato Grosso, qualquer um. Eu ia sair do estado, mas não, vou ficar aqui no estado. Fora do estado também, em outros estados que eu já e até a nível nacional, não vi nenhum programa jornalístico que abra tanto espaço para as mulheres, não para só ser mulher, pelo fato de ser mulher, não é? Que já seria uma grandiosidade, mas elas trazem contribuições em termos de informação. No estado de Mato Grosso, eu duvido que tenha algum programa jornalístico com esse conteúdo, que abra para esse tipo de conteúdo com constância. Pode abrir uma aqui, lá no mês de março, Dia da Mulher e tal, acabou. Aí o ano inteiro, esquece. Aí lá no mês de março do ano que vem, mesma coisa. Então, e a gente não faz isso por vaidade, a gente não faz isso por vaidade, a gente faz porque a gente entende nosso papel nesse sentido. Então, Lorenberg, eu queria que você desse já que você é um analista, opina muito sobre política, mas convive inclusive entende de leis, inclusive, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre tudo que nós já conversamos até esse momento. Estamos caminhando para a última semana aí do mês de março. Que nós podemos tirar do que houve até agora, em termos de entrevistas, bate-papos que houve aqui, com as mulheres que por aqui vieram, e em termos de legislação, o que nós podemos esperar, porque há que se melhorar muita coisa ainda, muita coisa está acontecendo, inclusive, né? A questão do feminicídio, já estão aumentando a pena, inclusive, mas eu queria que você desse uma geral no que você pensa, no que você vê, que você entende de lei, e o clamor que vem das ruas, e especialmente a explanação feita por essas mulheres que por aqui passaram. Paulo e amigo telespectador, antes de mais nada, reforçar e repetir mesmo com ênfase o que o Paulo falou. Não é apenas esse mês que nós estamos trazendo as mulheres ou juízas, desembargadoras, defensoras para falarmos sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. Durante todo esse tempo nós trazemos e conversamos com várias mulheres para falarmos sobre o tema. Mas especificamente sobre o tema, neste período do ano, neste mês, que é o mês da mulher, nós recebemos muitas lições. Uma delas é de que a garantia, que a medida protetiva, o BO, chamado BO, são instrumentos importantes para todas as mulheres que sofrem violência. E a questão da violência, amigos, é bom a gente sempre lembrar. Há o feminicídio, mas o feminicídio não foi a primeira violência praticada pelo agressor. Não foi a primeira violência. A violência vem muito antes. E nós já vimos aqui, inclusive a delegada Judá, na sua entrevista, ela disse isso com muita clareza. Há sim possibilidade da mulher identificar antes o agressor.
A professora que esteve aqui conosco também menciona isso. Há sim a possibilidade da mulher antever as agressões. Porque o agressor ele não surge do nada, amigos. Acordou hoje pela manhã e começa a violentar. Não, isso já vem de um certo tempo. A mulher é muito astuta. Ela é astuta e ela vê todo o cenário. Alguém um dia me disse uma vez, me deu uma grande lição. Quando você for visitar uma casa, ou comprar um apartamento, leva uma mulher ao lado. Porque você, o homem, vê a coisa no geral. É. A mulher não vê detalhes. Nos detalhes. E está exatamente no detalhe que é o importante de tudo, amigos. Veja, eu estou lembrando disso para simplesmente mencionar para nosso telespectador que tem sim condições da mulher ver, identificar o agressor que está com ela. Tem. Quero concordar com a delegada ajudar, com a professora, aliás, todas elas que estiveram aqui demonstram isso com clareza, que pode sim, dado exatamente a sensibilidade, a astúcia da mulher e a observação em tudo. Enquanto o homem só vê de uma forma geral, vê a beleza física, o homem de uma forma geral vê a beleza física, enquanto a mulher não, vê outras coisas, outros fatores que podem sim contribuir para a sua leitura a respeito do seu companheiro, da pessoa que ela está trazendo. Essa foi uma grande lição. E quando o Lorenberg fala ver a beleza física, ele está dizendo no geral, não é só sobre ver outra mulher a beleza física, ver tudo da beleza física. Estou exemplo do apartamento. O cara vê o apartamento bonito, vê a estética, não é? Mas não vê os pormenores, não vê os detalhes. Não vê se a torneira está funcionando direito. Não vê nada disso. Não vê. E é verdade isso. Ah, Paulo, mas eu sou diferente. Você pode ter essa diferença, meu amigo, mas uma boa leva, para não dizer a maioria, eu não posso usar empiricamente aqui uma informação, mas eu posso, pelo meu feeling de homem, que somos uma boa parte, se não a maioria, desses que são dessa forma que o Lorenberg falou aí, que a gente vê baita apartamento, um baita carro, aí o cara não quer saber se ele bebe muito, se ele consome muito combustível, ou se vai ser, enfim, tem um monte de questões aí que tem que ser avaliadas. Tem outro detalhe que a doutora Judá trouxe, eu vou abordar com o professor Lorenberg após o intervalo comercial, me chamou muita atenção, que foi a parte que me deixou mais, assim, em alerta, mais tenso, bem da verdade, porque alguma coisa está errada aí. A ocasião que a Judá veio, a Marcondes esteve aqui, naquela ocasião ela disse que naquela ocasião havia o registro de 5 feminicídios. Os 5 feminicídios, nenhuma das vítimas tinha medida protetiva. Nem BO. E nem boletim de ocorrência. Isso é grave, é gravíssimo. Veja bem, 5 vítimas à ocasião, não é? 5 de feminicídio. As 5 mulheres que foram mortas, elas foram mortas, só que a informação depois da apuração é que nenhuma delas tinha feito boletim de ocorrência, por consequência, nenhuma delas tinha qualquer medida protetiva. Ou seja, talvez se alguma delas tivesse, ou se todas tivessem, certamente tivéssemos o prazer do convívio delas até hoje aqui, não é? Infelizmente foi fatal a importância de se fazer o boletim de ocorrência, de se denunciar, de pedir as medidas protetivas, não é? E a importância também de denunciar. Porque aí você denuncia, vira BO, vira boletim de ocorrência, aí por consequência vem as medidas protetivas e aí está salvando vida. Simples assim. Intervalo comercial, opinião hoje, Lorenberg, eu e você, aqui, nosso telespectador, ao vivo, até às 8h30. A gente volta num instante só.
O Opinião está de volta aqui, ao vivo, programa Opinião nessa noite de sexta-feira. E hoje teríamos aqui a juíza de direito, doutora Gleide Bispo, que decidiu não vir. A gente segue aqui, Lorenberg e eu, com o nosso programa Opinião. Eu quero chamar aqui a atenção para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí no GD, que tem muitas notícias para você sobre tudo o que está acontecendo aqui na região, nas cidades, nos municípios, no estado e também no país e mundo. Vamos atravessar a ponte aqui, por exemplo. O perfil da prefeita Flávia Moretti, do PL, especialmente no controle das finanças do município, intensificou os atritos na gestão nesta semana. O embate também tem reflexo na Câmara Municipal, onde a prefeita enfrenta resistência desde o início de seu mandato. Conforme apurou o Gazeta Digital, um dos principais motivos para a crise seria a falta de divisão prática de funções entre os gestores. Fontes confirmaram que Moretti tem adotado um tom autoritário na administração municipal, o que causa insatisfação entre os aliados. A tensão culminou em uma discussão acalorada no gabinete da prefeita na quinta-feira, dia 21, na sede da prefeitura. Nos bastidores, a informação é de que o vice-prefeito Zaeli, o Tião da Zaeli, estaria descontente por ser deixado de lado por Moretti após o fim da campanha eleitoral. Sem conseguir avançar nas conversas, ele teria cobrado da prefeita maior espaço na administração e o cumprimento de acordos firmados durante o período eleitoral. Lorenberg. Eu vou falar para você, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br, tem essa aqui e outras informações sobre tudo que você imaginar na parte de política, polícia. Tem mais destaque aqui? O nosso querido Bokovski, meu amigo, nosso editor, está dizendo que tem mais, nosso diretor de imagem está dizendo que tem mais destaque aqui. E o Boca tem razão. Acabei de achar aqui, viu? O Caroline escondeu lá embaixo para eu não ver, mas eu acabei vendo porque o Boca me lembrou. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, Paulo Azi, do União Brasil da Bahia, afirmou não ser, aspas, um bom momento para que o colegiado paute propostas que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal, STF. Ao jornal O Globo, Azi afirmou, eu vou falando Azi, mas muita gente chama de Azi, né? Afirmou que o afastamento entre o Congresso e o Poder Judiciário, aspas, não é bom para o país e que o novo presidente da Casa, o Hugo Mota, no caso da Câmara, né, que é do Republicanos da Paraíba, pretende agir em entendimento com a Corte. Por isso, não há espaço para projetos que caminhem em sentido contrário ao pretendido pela nova mesa diretora. Dá um clique aí que você vai se inteirar muito mais sobre essas questões lá do Congresso. Lorenberg, a gente vai até comentar daqui a pouco também essa questão lá da relação entre o Legislativo e o Judiciário, mas eu quero voltar para Várzea Grande, né, que tem uma picuinha, na minha opinião, que não precisava acontecer, não devia acontecer, dada a situação que se encontra Várzea Grande. Tem muitos problemas graves para serem resolvidos, muitos mesmo. Cobrar o hipotético cumprimento de acordos de campanha
se for verdade, por isso que eu falei que é hipotético, né? Se isso tiver procedência, né? Qual foi esse tipo de cobrança agora? A moça está com 70 dias lá, a prefeita está com um pouco mais de 60, um pouco mais de 2 meses, está ainda tendo que dar resposta e vai demorar para dar resposta satisfatória, água, por exemplo, mas está trabalhando, está lá para trabalhar, não é? E aí vem esse tipo de cobrança, questão de finança, de cargos, não sei o quê. Eu vejo isso com preocupação, eu lamento esse tipo de discussão, se isso realmente estiver acontecendo, né? Se o Tião Nazaelli tiver realmente colocado essa faca no pescoço lá da prefeita. Bom, eu estou falando no ramo da hipótese porque eu não vi, eu não estou retratando aqui que é um texto opinativo que está no GD, não é? Que é o Gazeta Digital. Eu queria saber também, falar em opinião, queria saber a sua opinião sobre essa situação toda lá de Várzea Grande. Paulo e amigo telespectador, é preciso a gente fazer 3 observações. A primeira delas, e logo de cara o amigo telespectador, sobretudo de Várzea Grande, já deve estar falando assim, olha, é a primeira vez que a Flávia Moretti assume um cargo no Executivo. E aí não tem certa experiência para lidar com algumas coisas. Pode ser verdade isso também, mas tem um detalhe. Em 2012, quando o Tião Nazaelli era vice-prefeito do Murilo Domingos, com a saída do Murilo Domingos, ele assume a prefeitura em 2012, a Flávia Moretti assume uma secretaria durante o seu mandato, durante aquele período que o Tião Nazaelli passou a comandar a cidade de Várzea Grande. Então, portanto, há ali uma certa experiência, embora sendo na chefia de uma pasta, na chefia de uma secretaria. Essa é a primeira observação. A segunda observação, todos nós sabemos que o vice é uma expectativa de cargo. O que significa isso, expectativa de cargo? Está ali, na reserva, esperando uma licença, esperando umas férias, esperando a saída da prefeita por alguma razão, ele venha a assumir o cargo. Por isso é uma expectativa de cargo. Mas as gestões mais modernas, as administrações mais modernas, têm ultrapassado essa linha fronteiriça, dando atribuições ao prefeito, não importa qual seja, dá algumas atribuições ao vice, seja vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente da República, algumas atribuições para que ele passe, de fato, fazer parte do seu governo. Todos nós sabemos e vimos que o vice-prefeito Tião Nazaelli não ocupa nenhuma pasta no município. Eu ouvi falar, não foi ele que disse, mas eu ouvi falar que ele tomou a iniciativa dizendo que não queria chefiar nenhuma pasta. Então ele ficou apenas com a vice-prefeitura. Esse é um ponto que me parece também importante. Porém, há um detalhe aí. O Tião Nazaelli, se não me falha a memória, ele tem um espaço maior nas articulações com a Câmara Municipal. Tanto é verdade, nós lembramos isso no programa, eu e o Paulo lembramos aqui, quando o Tião Nazaelli veio ao nosso programa, e um dos itens levantados por todos nós era exatamente aquele encontro, aquela reunião que o vice-prefeito Tião Nazaelli teve com grande parte dos vereadores, onde a discussão era a crise hídrica. E mais ainda, os passos, as ações que poderiam e que deveriam ser tomadas para amenizar a dor e a angústia do conjunto do munícipe varziagrandense. Isso deu a clareza de que ele tem maior desenvoltura nesse aspecto de articulação com a Câmara de Vereadores. Esse é um fato importante, amigos. Alguém fala, poxa, professor, mas não é importante? Eu digo para você com todas as letras, é importantíssimo, porque pode servir de ponte
e uma ponte importante para o Executivo e a Câmara de Vereadores. Ok, amigos? Por outro lado, é bom também lembrar que o Tião da Zé, com a sua experiência, poderia ajudar a prefeita no sentido de que o que traz a matéria? A matéria traz, com todas as letras, que a prefeita centraliza toda a gestão. E eu digo com toda a franqueza do mundo, hoje, a centralização de uma administração é ruim para a própria administração. Quanto mais espaço para os componentes do governo tem, quanto mais liberdade de ações, melhor para a própria administração. Ora, isso não significa dizer que ela está abrindo mão das rédeas do município. Não é nada disso, amigos. Quando você chama alguém para compor o seu governo, ao chamá-lo ou ao chamá-la, você dá a esta pessoa, não importa qual é a pasta da administração, atribuições e que ela seja de fato, um agente importante naquela gestão. Isso também facilita o lidar com a administração pública de uma forma geral e, mais ainda, amigos, facilita o trabalho do próprio gestor número 1 do município. O gestor número 1 do município é a prefeita, no caso de Várzea Grande. Então, são esses três grandes fatores que devem, sim, levar em consideração. Até porque, veja, o Paulo falou de um detalhe que é importantíssimo. Várzea Grande é um município que tem mais de 300 mil habitantes ou 300 mil habitantes, uma cidade que cresce de forma desorganizada, indisciplinada, como toda grande cidade, ou a cidade de médio porte, cresce também de forma desorganizada. O prefeito sozinho não tem a condição de ver todos os problemas do município. Quanto mais olhos estiverem para os detalhes do município, melhor para a chefia do executivo do município. E esses olhares todos somados dá à chefia do executivo maior condições para vencer os pequenos problemas da cidade. Quando eu falo pequenos problemas, porque a administração pública, imaginemos, amigos, de uma forma geral, imaginemos que uma administração pública é exatamente uma corrida de 10 mil metros com barreiras. Porque a cada momento e a cada instante surge um novo problema. Às vezes um problema que surge novo sai exatamente, tem origem no velho problema. Veja, por exemplo, a questão do lixo em Várzea Grande. É antigo, amigos. Tão antigo quanto o é a questão da água. E todos nós sabemos hoje que não é a falta de estação de água. O erro está na distribuição dessa água com o conjunto da população. Ok. Cecília Meirelles tinha um poema que dizia assim: eu ainda sou bem moço para tanta tristeza, deixemos de coisa, cuidemos da vida. Não, é a morte ou coisa parecida e nos arrasa, nos acaba, moço, sem ter visto a vida. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que deixemos de coisa, cuidemos da vida, deixemos de picuinha, vamos cuidar da vida. E vida literalmente, água é vida, já dizia um político aí das antigas aqui de Cuiabá. E que é verdade, água, está faltando água nas torneiras, água de qualidade, barata inclusive. Porque quando o cara tem que comprar uma bomba para fazer a pressão para a água subir até a caixa, ele está gastando, então a água fica cara, aquele gasto com a água fica caro. Então deixemos de coisa, gente. Eu, na minha opinião, e o nome do programa aqui é opinião, entendo que a Flávia Moretti não está sendo centralizadora, ela está sendo cautelosa, talvez com excesso. Eu não vou nem avaliar que é com excesso, porque ela acabou de entrar, como eu disse agora há pouco, né?
está aí com 60 dias, 70 talvez. Então, como que eu posso pregar na gloriosa prefeita o lacre, né, de centralizadora? E ela está com essa cautela, com esse receio de confiar, é interpretação minha, né? Por conta de que o passado ali em Várzea Grande ensina que as coisas têm, nesse momento, as coisas exigem essa cautela realmente. Para acabar com a fome que há ali no Legislativo, pelo menos que havia. Paulo, está dizendo que existe fisiologismo na Câmara Municipal de Várzea Grande hoje? Eu não posso dizer isso. Eu tenho que ter um indício, pelo menos, para dizer. Eles estão querendo cargos, estão querendo dinheiro, estão querendo isso, estão querendo vantagens. Não posso dizer isso. Agora, essa relação conturbada com o Legislativo também se encaixa no que eu estou querendo dizer, que é um pouco de todos por Várzea Grande. Sabe aquela coisa, aquele pacto por Várzea Grande? Eu gostaria muito de ver isso. Mesmo que os caras sejam de oposição lá no parlamento. Vamos fazer um pacto por Várzea Grande, porque todos moram lá, certo? Certo. Todos recebem a água, boa ou ruim, recebem lá em suas respectivas residências, certo? Certo. Então, não é hora de fazer política de quanto pior, melhor. Então, eu entendo que, primeiro, para deixar bem organizadinha minhas ideias aqui, eu não acho que ela esteja sendo centralizadora, talvez cautelosa, em excesso, aí você interpreta da forma que você quiser. Eu acho que ela tem razão de ser essa cautela dela. Concordo com o Lorenberg, você tem que confiar nas pessoas que você montou para serem seus secretários, seus assessores, certo? Certo. Se ela não está confiando, se o fator que envolve ela e Tio Nazaeli seja a questão da falta de confiança, aí é grave isso, porque ele é simplesmente vice e ajudou substancialmente a Flávia Moretti se eleger. Foi para a rua, tem ajudado na gestão, inclusive, porque essa questão que o Lorenberg falou é verdade, porque teve um negócio lá de uma discussão lá e o Zaeli foi lá, conversou, demoveu os vereadores de uma situação muito tensa que estava lá, demoveu aquela tensão. Agora, tem que confiar, não é? Paulo, mas e o acordo da campanha? Fizeram, não sei que acordos foram esses, não sei, não é? Tomara que se houve esses acordos, tomara que eles tenham sido republicanos. E se são republicanos, prefeita, cumpra. Até porque a senhora, já falei isso para o Tio Nazaeli quando ele esteve aqui, a prefeita Flávia Moretti depende mais do que nunca, depende muito mesmo do Tio Nazaeli. Pela experiência do Tio Nazaeli, por tudo que ele já, né, ele no empresariado de Várzea Grande e também na gestão. Ele foi prefeito de Várzea Grande, então ele já tem aquela experiência, né? E isso tem que ser explorado no bom sentido, tem que ser tudo jodiado, tudo conjugado ali, não é? A fome com a vontade de comer. Então, Flávia, eu não sei se você tem articulador aí, quem que é a pessoa que é o seu secretário de governo, que tem que colocar aí os pingos nos is. Entrem para uma sala no fim de semana aí, sei lá, só vocês, lavem toda a roupa suja, coloquem os pingos nos is, porque tem aí simplesmente mais de 3 anos e meio de gestão. Vocês precisam dar respostas e o povo não quer saber de nada, não. Só quer saber das respostas positivas, não é? Então, o que eu penso é isso, não acho que ela seja centralizadora, talvez está com receio de confiar, mas não pode ter receio, tem que ser brava, tem que ser corajosa. Eu acho receio, quando eu falo assim, Lorenberg, nesse sentido, assim, de repente, vai que eu entrego a senha para alguém que vai fazer M lá na frente, né? Vai fazer, e aí coloca tudo por perder, tudo por água abaixo, né? Então, eu acho que era só para você dar uma pinceladinha final aí, que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Se não tiver confiança, não vai, né? Porque, veja, amigos, quando você monta um governo, monta exatamente com pessoas que você conhece ou que alguém indicou para você.
Se alguém indicou para você, você passa a conversar com essas pessoas e passa a ter uma certa confiança. E a confiança, quando é perdida, você descarta aquele agente. Você nem conta com ela mais. Nem conta mais com ela. Substitui, porque o cargo é da prefeita. Veja, eu sou secretário de governo, secretário de fazenda. O cargo não é meu, o cargo é da prefeita. A prefeita me substitui a hora e o momento e o dia que ela quiser. Simples. Então, assim, o conselho é esse. Vamos conversar entre si. Nada de conversar pela imprensa. Dá recadinho, viu? Entra, vai para uma chácara aí, conversa, leva todo mundo. Lava a roupa suja lá e aí volte e coloca em prática o que foi combinado lá, não é? Sem mais ou menos, porque senão vão ficar aí. Além do desafio de resolver o problema da água, do lixo que ele falou aqui, do ônibus e do transporte, do asfalto, ainda vai ter que mexer com vaidade, com picuinha ali, por causa de cargo. Gente, assim não funciona. Vocês vão estar se enforcando aí. O Opinião vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Estou olhando aqui nosso roteiro. O Opinião está de volta aqui ao vivo. Estamos nesta sexta-feira. Eu quero apenas mais uma vez, você que está ligando a TV agora, esperava aqui entrevista com a juíza de direito, a doutora Gleide, a excelentíssima na acepção da palavra, juíza de direito Gleide Bispo, da Vara da Infância e Juventude. Ela não veio, combinou que viria e não veio, né? Pediu para o assessor dizer que tinha marcado um outro compromisso aí, uma palestra, algo do tipo. Assim, e avisou hoje, aí para a gente providenciar um outro entrevistado à altura, na grandiosa altura de Gleide Bispo, que não é qualquer uma, né? Imagina a responsabilidade. E a gente lamenta só que a doutora Gleide né, nos deixou aqui na mão desta vez. Mas estamos aqui ao vivo. Eu estava olhando aqui o grupo de zap do programa Opinião, só que eu me perco, que eu não me organizei, né? Algumas pessoas que estavam mandando, a Zenaide, por exemplo, estava mandando um alô aqui para nós aqui, para o programa Opinião, perguntando cadê o entrevistado. Já acabei de explicar aqui. A Mariluce, que está lá no bairro São Sebastião, também está acompanhando, não falou nada, não está dando só um alô para nós aqui também, né? Paulo Henrique, meu xará Paulo Henrique, obrigado pelo carinho da sua audiência, não falou o local que está. E tem também aqui o Gabriel Messias, lá do Três Barras, obrigado pelo carinho da sua companhia. Está com a Tereza, que é a tia dele, que chegou, não sei de onde, não sei da Bahia, uma região do Nordeste lá. Que está fazendo um baião de dois lá e eu estou aqui com fome, né? Opinião segue aqui então. Professor Lullenberg, sobre aquela questão ainda, você sabe que de Várzea Grande, tem mais alguma coisa para dizer? Eu só queria dizer que o Tião Nazael já esteve aqui, não é? Eu não percebi essa sanha por cargos, se bem que ele não ia falar também, né? E estava bem embrionário, estava bem no comecinho mesmo, ainda está no começo, imagina lá quando ele veio, há uns 30 dias atrás. A Flávia Moraes também veio aqui. Agora, natural, Lullenberg, que se tenha receio de entregar muito poder de decisão para certas pessoas no seu staff? Eu diria que hoje não, esse receio não tem justificativa, meu amigo Paulo. Não tem? Não. Por quê? Veja, vamos ser claro para o amigo telespectador entender. Nós elegemos o prefeito assume a administração, todos os cargos em torno dele, sobretudo no primeiro escalão, é dele, ou são dele. Todos são dele. Mas eu fiz uma campanha com aliados, eu fiz uma campanha com partidos políticos, eu fiz uma campanha com um grupo político. Esse grupo não fez a campanha pelos meus olhos bonitos que são. Ele não fez a campanha porque eu defendia A, B ou C.
Não é por isso. Ele participou da minha campanha, me ajudou, fez tudo por visibilidade dentro da administração. Por isso, amigos, que é muito difícil o combate à venda do voto, à compra do voto. Porque isso que eu estou mencionando aqui é compra de voto. É compra de voto. Não é só você, o Paulo é candidato, dá R$50 para mim, dá R$50 para o outro. Isso não é apenas isso que é compra de voto. A compra de voto é muito mais abrangente. O que eu estou mencionando aqui é uma compra de voto. Então a pessoa participa da campanha, uma vez eleita, quer também fazer parte do staff. Do primeiro staff. Aí que entra aquela questão que eu coloquei no bloco anterior, né? Que acordos de campanha foram esses, né? Porque Exatamente. aí, se você tiver que tipo de acordo, se vem à tona o acordo que foi feito, ó, te ajudo aqui, mas lá você me dá espaço. Isso acaba sendo o que você acabou de falar aí, compra de voto. Indireta, Exatamente. né? Os acordos sempre existem, amigos. E não existe apenas hoje, sempre existiram. Sempre existiram. Os acordos, na maioria das vezes, não vêm a público. Na maioria das vezes, não chega à imprensa. Se não chega à imprensa, não chega à casa do contribuinte. Na maioria das vezes, não. Agora, tem um detalhe que é preciso a gente chamar sempre a atenção. É preciso, no jogo político e no jogo da administração pública, é preciso aquela frase antiga que o amigo telespectador deve lembrar dela. O jogo de cintura. Jogo de cintura é mostrar como lidar com determinadas situações adversas. Porque, veja, amigos, o Paulo é candidato a prefeito, eu ajudei a campanha dele todinha. Ele se elegeu. Todos nós aqui somos vaidosos. Ora, eu ajudei na campanha e o Paulo não vai me dar nenhuma fatia da administração? Se ele não me dá uma fatia, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com o meu desejo, a minha vontade, o meu anseio de toda a campanha vem por água abaixo. Simples assim, amigos. Então, está imbuído aí, embutido nesses acordos, interesse na própria administração. Quando eu falo interesse, não significa necessariamente não republicanos. A imensa maioria das pessoas querem ajudar na administração, mas querem, ao mesmo tempo, ajudar visibilidade nessa administração. Porque essa visibilidade conquistada é um trampolim para outros cargos. Uhum. É simples assim, amigos. Exatamente. Entendeu? Olha, eu ajudei na campanha do Paulo. Paulo foi eleito. E o Paulo me cede um espaço da administração, aquele espaço é a minha vitrine. Uhum. Se eu fizer um bom papel ali naquela vitrine, eu tenho tudo para pular dali para um outro cargo. Para ir, por exemplo, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. É assim que funciona a coisa, amigo. Ninguém liga-se a outra pelos olhos lindos do outro. Nada disso. Uhum. Sempre tem interesse. É muito cedo ainda para falar em cargos, na minha opinião. Embora o jogo seja esse, mas é um jogo que eu não concordo com ele. Eu diria para você, Flávia Moretti, resiliência, força e sabedoria. Sabedoria é também, se for o caso, dar um passinho para trás para depois dar 2 à frente. Por conta de... até para não travar a administração. Precisa de uma engenharia, de uma engrenagem que funcione. Porque as respostas já estão sendo cobradas, imagina daqui a pouco. Você falou aqui outro dia de 100 dias, estamos aguardando que as respostas, as primeiras possam vir, algumas ainda que não suficientes, já começaram a aparecer mais respostas graúdas mesmo, começar a aparecer em 100 dias, porque lembra da questão da água, tem que ter licitação, demora realmente. Mas tem outras questões, né? Não é apenas a água, a questão da água, tem outras mais. Então, foco e aí sabedoria, por que eu falei, além da resiliência? Porque é isso, saber gerir, saber governar. A questão de ter com quem contar é importantíssimo. Se você confia, e o Lorenberg está com a razão, porque se está contigo, porque você escolheu, não é? Você não vai escolher o inimigo para estar com você. Então,
agregue, ó, delimite, converse, jogue tudo que tem que jogar no ventilador lá, naquele limpeza que eu falei, né, lavagem de roupa suja, e pronto, sai de lá aliviado e bota o bloco na rua, sem picuinha, sem neguinho ficar falando com a imprensa, jogando neguinho que eu falo, não vai pegar pelo lado pejorativo não, sem fulano ou beltrano ficar aí jogando, vazando coisinha na imprensa só para prejudicar, nada de fogo amigo, não é? E tem que ter uma cara só, tanto com entre vocês, não é? Aí da gestão, prefeito, vice, como também com o legislativo, na relação com o legislativo. Esse, então, tem que ser muito às claras, muito honesta, não é? Para filmar até tem que ser transparente o negócio. Porque aí você já se livra de qualquer surpresa desagradável com o legislativo ou com alguma outra parte que queira prejudicar a gestão, que não esteja pensando em entregar resultado. Esse negócio de ficar pensando em cargos, para mim, é horrível, é condenável. Não posso dizer que o Tião está cobrando cargos, porque eu não ouvi dele, não é? Ele mesmo não disse isso aqui, né, Lorenberg? Não, ele não disse de forma nenhuma. Aliás, ele disse ao contrário. É. Ele falou que ele tomou a iniciativa para não querer nenhuma pasta na administração. Ok, fica aí. Boa sorte, Flávia Moretti. Eu vou abordar aqui, Lorenberg, eu não posso muito... Não? Está acabando o programa? Está acabando o programa, rapaz. Temos 3 minutos para encerrar o programa. Eu queria que você desse um comentário de 2 minutos aí, meu caríssimo Lorenberg, sobre a primeira notícia que eu dei aqui do Gazeta Digital, da segunda, na verdade, sobre o Congresso versus o Legislativo, né? O presidente lá da CCJ dizendo que não vê, né, essa questão toda, que tem que se limitar os poderes do judiciário, né? E aí eu queria que só uma opinião sua aí, considerando todo o cenário que nós estamos vendo nessa relação de ambos. Meu amigo Paulo... 2 minutos. E amigo telespectador, muito rapidamente, tentar limitar o poder de um outro poder é a pior coisa que o Poder Legislativo poderia fazer. É a pior coisa. O que o Poder Legislativo deveria fazer, para finalizar, é atender o clamor, o desejo e a vontade do contribuinte, da população. Todas essas vontades e os desejos caem dentro do Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional tem que ser ágil o bastante, forte o bastante, para solucionar os problemas que chegam no Congresso Nacional. O problema maior é que o Congresso não é capaz de fazer isso. Os problemas chegam no Congresso Nacional, ele não é capaz de lidar ou não tem interesse. Porque o Congresso Nacional, amigos, é formado por castas, por grupos. Grupo A defende os seus interesses do Grupo A. Não defende a imensa maioria da população, não, amigo. Não fique esperando isso, porque não defende. Defende o grupinho deles, o outro defende o grupinho dele e assim por diante. Então, por isso que o Congresso Nacional não resolve. Não resolvendo, o contribuinte prejudicado, ele vai recorrer a quem? Ao Judiciário. Ele vai correr ao Judiciário. E o Judiciário não pode fechar as portas. Tem que atender. Okay. Olha só, falta 1 minuto para encerrar o programa aqui. Queria agradecer a você que está aí na nossa audiência nessa sexta-feira, sextou, né? A gente volta a falar muito mais sobre essas questões mesmo aí que a gente está abordando aqui, de prefeituras e tudo, do Congresso Nacional, né? Só lembrando que os 11 ministros, nenhum teve voto popular, né? Só para dizer isso. Cabe ao Congresso Nacional, os representantes, senadores, deputados, fazerem lei, discutirem lei, mudarem lei, mexerem na Constituição, inclusive, né, nos textos. Agora, não o Congresso, o STF, puxar para si a responsabilidade de aprovar ou desaprovar aborto, liberação de drogas e por aí. Ah, porque o Congresso não se manifestou, não eu vou fazer. Não é assim que funciona, pelo menos é o que diz a Constituição, que deveria ser zelada pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, principalmente isso.
zelar pela nossa gloriosa Constituição Federal. O Opinião volta na segunda-feira. Professor, até segunda-feira. Segunda-feira. Exatamente. Segunda-feira a gente deve entrevistar aqui, eu falo deve porque eu conto que essa também não nos deixe na mão, né? E não vai deixar. A nossa querida defensora pública geral do estado de Mato Grosso, gloriosa Maria Luziane Ribeiro de Castro, às 19h30. Nesse fim de semana, se cuida, como sempre, tá? Se for dirigir por aí, tome muito cuidado, as ruas ainda tem buracos, tem um trabalho aí sendo feito pela Prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande, tentando tapar, mas tem chovido. Dirija com cuidado, com parcimônia, se beber, não pega no volante, cuide bem da sua família, da sua vida e fica bem, fica com Deus também.